Bem-vindos, meus queridos, a mais uma live de aquecimento para a maratona Você na Medicina. Então a gente está fazendo aí essa sequência de lives, de conteúdos, para que você consiga chegar bem preparado para esse evento que pode mudar a sua vida, que pode possibilitar que você passe medicina ainda esse ano. E esses conteúdos de depoimento de aluno conteúdos que têm o cunho pedagógico para educar vocês, para mostrar para vocês que é possível qualquer pessoa passar em medicina, independente da condição dela, independente da realidade dela, é possível ela passar em medicina em pouco tempo. Porque quando a gente pensa em medicina, a gente sempre pensa, vai demorar 5 anos, vai demorar 10 anos, né? E a gente acaba se limitando. E foi um questionamento que eu sempre fiz, né, durante a minha rotina de estudo. Pô, será que não tem uma estratégia? Será que não tem uma técnica para mim poder acelerar isso, né? Então, a minha aprovação em medicina em 60 dias, a aprovação dos meus alunos em pouquíssimo tempo, prova que é possível você acelerar a sua aprovação em medicina. Então, pega papel e caneta e presta muita atenção nessa live de aquecimento com alunos que já foram aprovados, que já são estudantes de medicina, porque você pode aprender através da história de cada um dos meus alunos do Atleta da Mente, que a gente chama de ATM Ouro, né? Léo, por que ATM Ouro? Porque quando o nosso aluno ele entra no método, ele vira um atleta mental. E aí, quando ele passa em medicina, a gente chama de atleta mental ouro. Vou te explicar por quê. Porque imagina que tem aquela pedra, né? Aquela pedra bruta e ela vira ouro, né? Então, os meus alunos são improváveis que conseguiram passar em medicina. Tu entende? E depois dos 6 anos, ele vira um ATM diamante, um atleta mental diamante. Por quê? Aquela pedra bruta, aquele improvável, passou em medicina, virou ouro. E depois, lá no final, quando ele recebe o diploma dele de médico ou o diploma dela de médica, a gente chama de ATM Diamante, né? Eu vou ser o primeiro ATM Diamante, né? Tô organizando já a minha formatura, né? A faculdade passa muito rápido. Enfim, tá? Então, quero deixar você aqui para você assistir, então, esse conteúdo aí com alunos que já foram aprovados em medicina, que a gente chama de atleta mental ouro, tá? E não esqueça de participar, né, de se inscrever para a maratona Você na Medicina, que vai acontecer no dia 5 de setembro até o dia 11 de setembro. Vai ser uma semana inteira de muito conteúdo para acelerar a sua aprovação em medicina. Meu nome é Milena de Almeida Teste, Jardim Ana Maria, Santo André. Tá, vamos começar lá desde o início, então. Por que tu escolheu medicina? O que te chamou a atenção assim na medicina? Bom, o meu maior sonho assim foi sempre poder atuar no Médicos Sem Fronteira como médica voluntária em zonas de extrema vulnerabilidade social. E eu sempre morei em bairro periférico. A minha casa, a casa dos meus pais, são situadas em pelo menos 3 favelas. E Qual favela? eu sempre vi. Bom, tem a Fazenda da Juta, né? E que é aqui perto do bairro de São Mateus. Tem o Jardim Elba, que é um bairro bem, assim, complexo aqui, e Teutônio Vilela, São Mateus, Parque São Rafael, é tudo muito próximo. Uhum. E eu sempre vivenciei essa dificuldade da nossa família e das pessoas, principalmente das pessoas que eu convivia, de ter acesso não só à saúde, mas acesso a tudo, à educação, a uma ajuda, a alguém que valorizasse a educação. E eu sempre vivenciei essa dificuldade da nossa família e das pessoas, principalmente das pessoas que eu convivia, de ter acesso não só à saúde, mas acesso a tudo, à educação, a uma ajuda, a alguém que valorizasse a educação, enfim. E eu tive muitas experiências ao longo dessa trajetória, acho que foi mesmo para me provar se realmente medicina era o caminho que eu queria seguir. Uhum. Eu tive experiências muito intensas, assim, cuidando do meu avô. Isso tem uns 7, 8 anos já que ele faleceu.
E eu fiquei mais, assim, vivenciando a fase do amparo mesmo. Ele teve AVC e Uhum. ele foi se degenerando, né, aos poucos. Então, eu que cuidava dele, eu que trocava fralda e tudo mais, e nessa época eu já prestava medicina. Uhum. E cada momento que eu passava com ele, vivenciava, não pela questão de cuidar, trocar curativo, trocar fralda, não por essas coisas, mas pela questão humana mesmo, sabe? De ouvir a história, eu me sentia muito tocado. O meu avô, ele teve Alzheimer também, então ele entrava na realidade dele, paralela, e eu nunca fui uma pessoa que ficava insistindo, não foi assim, não é assim. Eu entrava na conversa dele, tentava desenvolver, Uhum. e eu me sentia bem dessa forma, e eu via que muitas pessoas que não compreendiam, eu acho, ficavam batendo na tecla, não foi assim e tal, e teimando, sabe? Eu era a única pessoa que gostava mesmo de ouvir, de estar ali com ele. E Uhum. não foi fácil, né? Eu passei algumas experiências muito difíceis com ele por conta de ver o sofrimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em lidar com a morte. E isso eu fui descobrindo ao longo do processo, né? Eu tive vários bloqueios ao longo dessa minha trajetória para conseguir conquistar a minha aprovação. Não foi fácil, foram muitos anos de luta. E a questão emocional, ela foi um dos fatores, a questão também da O teu, precariedade no ensino. o teu vô, ele era uma motivação para você, assim, quando tu sentava para estudar, tu lembrava dele? Com certeza, com certeza. Minha avó também, uma outra pessoa que eu considero como vó também, foi muito importante para mim. E todas essas pessoas que passaram na minha vida me fizeram, me colocaram contra esse desejo mesmo meu de provação, para ver se realmente era aquilo que eu queria seguir e se isso tocava realmente o meu coração. Uhum. E eu ainda estou num processo de descoberta, porque eu não entrei ainda eu entrei na faculdade, mas ainda não começaram as aulas. Uhum. E eu tenho no meu coração hoje muito forte assim que eu estou no caminho certo, assim, sabe? Uhum. Mas eu sei que a gente vai vivenciar diversas experiências na faculdade, Sim. momentos muito difíceis e que eu ainda estou aprendendo a lidar com isso e trabalhando com isso, né? Aí então tu morava numa região periférica com um péssimo ensino médio, né? Provavelmente deve ter feito um péssimo ensino médio, não teve Hum. professor. Como é que foi essa questão? Como é que tu saiu do ensino médio? Então, eu sempre estudei em escola pública. E teve um ano, que foi o meu primeiro ano do ensino médio, que eu tive a oportunidade de ser bolsista integral numa escola que meu pai trabalhava. Meu pai trabalhava com manutenção, como eletricista nessa escola. Mas, assim, é uma escola de bairro, ela era particular, era um pouco melhor. E material apostilado, tudo. E eu tive a oportunidade de poder vivenciar esse um ano lá. E na Um ano só os escola, né, três? Como é que foi? um ano só. Um ano, o último, É, o terceiro ano, qual foi? o primeiro. O O primeiro ano. primeiro ano. Tá, depois tu volta para o público daí. Isso. Aí eu voltei para a pública. E é totalmente diferente, né? Eu sempre fui, assim, eu levei bem, eu não era estudiosa, mas eu sempre levei bem, nunca tive problema na escola. E quando eu mudei para essa escola, foi um choque de realidade. E eu passava o dia inteiro tentando estudar, absorver alguma coisa, porque realmente era muito difícil, eu nunca tinha visto aqueles materiais, aqueles conteúdos. E foi um grande desafio, tanto que eu fiquei de exame em Química e História no final do ano, morrendo de medo de reprovar, mas eu estudei bastante, bastante mesmo, e consegui passar na média, assim, sabe? Uhum. E esse ano eu tive contato com o que era o vestibular, né? Que as pessoas comentavam muito, Tu né? não sabia até então o que que era vestibular, assim, tu não tinha essa Não, noção de carreira, o que que eu vou fazer na não, minha vida. não. Os meus pais, eles não fizeram faculdade. O meu pai, ele está fazendo agora, né? Depois de, assim, de ter meia idade já, de ter construído alguma coisa da vida dele. Hoje ele teve a oportunidade, mas também pública.
por esse meu tempo de trajetória testando vestibular, eu ficava insistindo muito, né, para ele, pai, faz o Enem, porque ele queria muito, o sonho dele era ter uma graduação, podia ser qualquer uma, mas ele queria ter um curso superior, e ele achava que o único caminho era pagando. E eu falei, pai, faz o Enem, se você não quiser um curso tão concorrido, você consegue e tal. E aí ele fez o Enem, conseguiu passar na Unifesp em licenciatura em Ciências Plenas. Ele está se formando esse ano, semana passada ele entregou o TCC dele. Então, a minha mãe, ela terminou o ensino médio no supletivo, depois de, de velha, assim, também. E, então, assim, não tem ninguém, assim, na minha família próxima que Que tenha te feito. desse aquele exemplo, aquele, pô, fez faculdade e tal. Eu entendo. Não tem. E aí eu descobri o que que era o vestibular, o que que era, como que era, né, entrar numa faculdade quando eu entrei nessa escola. Então, eu vi a pressão, o pessoal, tá, do terceiro ano, estudando, FUVEST, Enem, não sei o quê. E aí, beleza, comecei a entender o que era, e foi nesse período, mais ou menos, que eu decidi que eu queria fazer medicina. Que ano E era eu isso, lembro mais ou que menos? isso foi em 2008. 2008. Tem uma história sua, né, que eu me identifiquei muito demais com várias partes da sua história, eu me identifiquei, assim como várias pessoas que fazem o ATM. Eu acredito que a gente vem assim do mesmo lugar. Cada um tem a sua história, mas a gente tem os nossos pontos de tangência, assim, e a gente compartilha de muito do que aconteceu também. E, meu, eu achava que era algo banal, né? Mas eu vejo o peso que isso teve na minha vida. Eu adorava, nessa escola, eu adorava a, as aulas de biologia, né? Nunca tinha tido tal, e eu gostava muito. E tinha uma professora que, cara, ela ficava muito puxando o saco dos melhores alunos ali da turminha, né? E aí eu tentava sempre me aproximar e tal, porque eu me interessava pela aula. E aí teve um dia, num assunto lá na sala, que ela estava conversando com ela e eu peguei e expus o meu sonho, né? Eu falei para ela, falei, professora, é uma pessoa que eu confiava muito, e eu falei, professora, eu estou pensando em fazer medicina, né, e tal, o que que você acha? Era alguém que eu via como uma voz de autoridade ali, uma pessoa que era importante naquele momento da minha vida. E aí ela falou assim, eu acho que talvez para exatas você vai bem, mas assim, eu não me destacava. Biologia é muito conteúdo, a gente saiu de escola pública, a gente nunca viu nada e chega lá na escola que o material é apostilado e vem um monte de matéria. Mas eu me esforçava muito e eu conseguia atingir a meta, mas eu não me destacava, assim. E aí ela falou, eu acho que talvez na medicina você não se daria bem e tal, não sei o quê. E, meu, isso, para mim, na época, eu achei que não tivesse tido nenhum impacto. E hoje, né, analisando toda a situação, eu percebo o quanto isso foi determinante na minha vida, porque foi uma pessoa que eu confiei. Isso foi num dos momentos, assim, de auto-reflexão. Eu falei, meu, acho que isso teve relevância, assim, na minha vida. E às vezes tu nem percebeu, porque às vezes tu tá ali no meio da prova e desregula ali o teu emocional, tu nem sabe por que que tá desregulando, né? E aí, quando tu faz essa reflexão, tu começa a entender o que tá fazendo você na hora da prova não lembrar do conteúdo, não conseguir acertar as questões. É, sim, e essa crença também, né, limitante que a gente tem, de que eu, pelo menos, né, eu particularmente tenho muito disso, de que às vezes eu não sou merecedora de estar ali naquele lugar, de ter conseguido ser aprovada, de ter tido a oportunidade de concorrer a esse processo seletivo, porque onde eu vivo, onde eu moro, onde eu cresci, as pessoas não têm oportunidade para nada. Reflexo da desigualdade, da extrema desigualdade que há no país. Então, quando eu vejo isso, eu me sinto, é, eu estou trabalhando comigo, mas é como se a gente não se sentisse merecedora, tá? Dessa crença limitante. Medicina é para quem é rico e tal. E, meu, o tanto de sonhos que eu já tive, assim, sabe, nesse sentido de... E hoje eu percebo que eu que me via nesses sonhos. Eu via uma menina chegando na favela com um jaleco e eu falava, meu, é muito interessante porque parece que
aquela pessoa nunca vai estar naquele... ela não pode estar naquele lugar, porque a sociedade não quer ver ela naquele lugar. E aí eu trazia isso para mim, muito para mim. Os sonhos, eu acredito que é um reflexo do nosso interior, assim, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então eu tenho essa sensação até hoje de que pobre ele não pode fazer medicina. Tu termina teu ensino médio, tu chega para teus pais e fala, ó, eu quero medicina, como é que foi essa questão ali? Tu começou a estudar, qual que era o teu conhecimento naquela época em relação a esse processo até a medicina? O que tu achava que tinha que fazer? Quando eu decidi prestar medicina e eu compartilhei isso com os meus pais, eles não me apoiaram a princípio, porque, primeiro, era uma ideia, um sonho muito ousado, né, dentro da nossa realidade, e eles não viam sentido. Você vai sair do ensino médio, vai fazer um cursinho, porque eu fui atrás de cursinho, né? Fiz um tempo cursinho comunitário, depois eu fui atrás de ser monitora de um cursinho aqui em São Paulo, e consegui passar pelo processo seletivo da monitoria, e nisso eu tinha o curso, a bolsa integral, e tinha uma ajuda de custo. E eles não viam muito sentido. Você vai sair do ensino médio, vai fazer um cursinho para ver o que você já viu no ensino médio. Só que a gente tem no ensino médio. Essa que é a verdade. E, enfim, e aí eles achavam, você acabou a faculdade, a escola, você tem que ir atrás de uma faculdade qualquer e se formar em alguma área para ser uma profissional e ganhar dinheiro. E então foi bem difícil, assim, sabe, continuar com essa ideia, mas eu acho que com o tempo eles perceberam que eu não iria desistir e que realmente aquilo era o meu sonho e que eu ia, enquanto eu tivesse condições de continuar lutando pelo meu sonho, eu ia lutar. E eu acho que foi no meio do processo, pro final, que eles me apoiaram, sabe? Eles me respeitavam, tudo, mas eles não entendiam, não compreendiam. Tu continuou morando com eles durante esse processo? Eu morei por um tempo e tem uns 2 anos que eu moro sozinho. Tá. Mas eles me ajudaram muito durante esse tempo todo que eu fiquei com eles. E foi um processo mesmo foi um processo, não foi assim, decidi fazer medicina e eles me abraçaram, tal, mas foi no dia a dia, na convivência, vendo minha luta, meu sofrimento, que eles simpatizaram e abraçaram a ideia, sabe? E o cursinho, como é que foi essa questão do cursinho, assim, de início ali nesse processo, depois tu virou monitora, como é que foi essa questão? Porque daí naquela época, na tua cabeça, o único caminho para te passar era o cursinho, isso? Com certeza. O cursinho, ele me daria recursos, né, educacionais para conseguir entrar numa faculdade pública ou numa particular com bolsa. A princípio, eu só focava em pública, né, a ideia da galera que presta medicina, não, só posso prestar pública, só vou prestar pública, e acaba esquecendo de olhar para essas oportunidades de ProUni, de bolsa do programa mais médio. Isso aí. Então, e eu demorei muito tempo, viu, Léo, para poder... Eu acho que é uma coisa importante que, tipo assim, a gente tem que saber que tu tem que fazer o melhor que tu pode com as condições que tu tem, né? Porque às vezes tem coisas que tu não vai conseguir abraçar, mas depois tu pode tentar, né? Com uma residência, depois na residência tu pode tentar um hospital, mas às vezes quando tu tá ali de vestibulando e tu vai sair do -0, né? As pessoas estão saindo do 2, do 3, do 4 e tu vai sair do -0. Às vezes tu tem que ter essa visão, né? É difícil às vezes. Sim, com certeza. E eu não enxergava essas outras possibilidades. Eu achava que o único caminho era entrar numa faculdade pública. E minha nota nunca atingia, não era o suficiente e tal. Eu negligenciava muito o Enem, não era a minha principal prova. Eu focava nas grandes faculdades aqui, nos grandes vestibulares paulistas. E negligenciei sempre o Enem. E aí, nos últimos anos, eu comecei a olhar mais para o Enem, vi que tinha mais oportunidades pelo Enem, e abandonei
de vez a prestar os outros cursinhos, mas não foi fácil, prestar as outras faculdades, os outros vestibulares, mas não foi fácil, porque eu acho que tanto tempo prestando, a gente fica ali condicionado, e se a gente não faz esse processo de pensar e colocar mesmo no papel as possibilidades e tal, a gente acaba continuando num fluxo, às vezes, sem sentido, sabe? Fica ali por muito tempo. Então, eu demorei bastante para perceber que o Enem era o caminho que me dava mais oportunidades. E nos 2 últimos anos, eu foquei integralmente no Enem. E aí foi na época que eu te conheci também pelo YouTube, tu sempre Assim, falava só do Enem. eu queria saber como é que foi essa questão do cursinho e o teu emocional. Porque quando tu entra no Ah, cursinho, tu vai ter pessoas que vão estar acima de você, vão ter pessoas que vão estar. Como que tu lidou com isso? Porque nós temos, né, geneticamente falando, do ponto de vista cerebral, nós temos essa questão de ser social. Então, tu quer estar inserido num grupo, né? Tu tem essa necessidade pela questão da dopamina social. Como que foi isso? Esse feedback do cursinho, essa experiência do ponto de vista emocional, como que foi isso? então, foi bem difícil, né? Não é fácil, ainda mais quando a gente entra num curso que é referência, numa das grandes capitais, e ali tem muitos veteranos, eu estudava com muitos veteranos, o pessoal já tinha uma bagagem muito maior do que eu, e lá tinha essas questões de ranking, foi bem no simulado, não foi, e a galera só ficava falando sobre isso e tal, então eu sempre me senti muito deslocada dali, né? Além de me trazer um mal-estar de inferioridade e tudo mais, é, aquilo ali foi bem difícil lidar emocionalmente, mas eu procurei não prestar tanta atenção nisso. Claro, isso afeta, atinge a gente, é inevitável, mas eu procurava sempre fazer o meu ali, não ficar tanto nessas conversinhas, saía e tal, porque era muito diferente, né? A minha condição, a minha realidade era muito diferente da realidade do pessoal dali. Só que, assim, depois de um tempo eu vi que não... Eu fiquei muitos anos prestando, se desse resultado eu já teria entrado lá atrás. E aí eu via que era aquele massacre de conteúdo, tal, não sei o quê, uns negócios super específicos para alguns vestibulares, ficava me matando ali, emocionalmente, e não dava certo. Aprendi um pouco, mas o desgaste emocional, o tempo dedicado para aquilo não trazia tanto resultado, sabe? Aí tu termina, então, esse período ali do cursinho. Qual que foi o start, assim, para tu, pô, vou abandonar aqui, vou focar só nas provas do Enem, isso aqui é uma coisa que tá muito difícil para me alcançar. Qual que foi o start, assim, que te deu essa visão de tu sair de lá? Eu acho que é difícil lembrar o momento ideal, né? Porque foram várias coisas que aconteceram ao Tu longo chegou a desse ter caminho. depressão, ansiedade, alguma coisa nesse sentido, assim? Eu tenho ansiedade, eu sou bastante ansiosa, e eu era uma pessoa tranquila, mas essa ideia, assim, de vestibulando, de ficar... Acho que do cursinho em si, ela trouxe esses resquícios aí de ansiedade, tensão e dificuldade para dormir. Então, bom, emocionalmente acabou com a minha saúde, sim, o cursinho. Eu não aconselho a galera não que está começando agora, ainda mais a gente que veio de um ensino super precário, entrar assim num cursinho, e porque aquilo traz uma comparação inevitável. Não, às vezes, da gente, mas a gente se compara por conta da pressão daquele meio, daquele grupo ali, que sempre Do ranking. compara, do ranking, e isso traz muitos malefícios, assim, isso prejudica demais nosso desenvolvimento e nossa Aprendizagem. jornada aí. Então, imagina que tem pessoas, Milena, que estão no mesmo lugar que você estava lá atrás, com a bolsa do cursinho, estudando naquele ambiente, e o cara nem percebeu ainda que aquilo não vale a vibe até a medicina. Então, assim, hoje, né, com o conhecimento que tu tem de neurociência, da questão da desregulação emocional, da questão cerebral de aprendizagem, como que tu vê esse cenário, assim, essa conjuntura de você ir lá, escutar o professor falar, aí aquele excesso de conhecimento, você não tem taxa de retenção, você esquece depois. Uma coisa é tu ver uma aula de geometria, outra coisa é tu fazer questões de geometria na hora da prova que vai decidir o futuro da tua vida. Como que tu enxerga isso, esse passado, pensando que tem pessoas desse mesmo lugar que tu estava?
Bom, eu diria para o pessoal que, principalmente para nós, o público-alvo aqui do ATM, que esse não é o caminho, que vai trazer muita frustração, muita sensação de incapacidade e impotência, e além da questão de ser um processo de estudo passivo, essa questão de ficar vendo muitas aulas e depois fazer a lista dos exercícios da aula que você teve, eu acho que esse não é o caminho. Mas aí tu conheceu meu Mas, canal em 2020 e começou a ter essa é, visão que às vezes a gente tem que ter essa questão de, pô, aonde que eu tô e aonde que eu consigo chegar. Por exemplo, é eu isso aí. recebo toda hora crítica, pô, mas tu não passou na federal. Sim, mas eu não tinha o que comer, né? Tu quer me comparar com outras pessoas, tu tem que me comparar com quem estava comigo lá na periferia e ver aonde que eles conseguiram chegar. Né? Então, essa visão da realidade acho que é muito importante. Hoje, por exemplo, hoje eu já posso querer, pô, eu quero passar no Hospital de Clínicas da USP. É diferente, eu já tenho estrutura, eu tenho emprego, né? Eu tenho uma empresa que eu trabalho, que é de São Paulo, que vai me dar essa estrutura. Então, assim, isso é importante também saber, né? Porque às vezes a gente valoriza muito, nossa, o cara passou na USP, não sei o que e tal, né? Sai na televisão, sai no jornal, e a gente esquece que a maioria não tem essa condição, né? A É. maioria não vai ter tempo para estudar, vai ter que trabalhar, então acho que isso é muito importante. E daí o meu canal tu trouxe isso, que sentimento tu teve assim vendo meus vídeos? De identificação e de alívio. Me trouxe um alívio por saber que eu não sofria isso, né, sozinha. Que muitas pessoas que sofrem até hoje conseguiram chegar no mesmo lugar que eu quero chegar, que eu sempre quis chegar. Passaram por um mesmo caminho e conseguiram vencer isso. Porque eu sempre me senti, tipo, como eu sempre fiquei muito distante de ir para a segunda fase dessas faculdades renomadas, assim, federais, e eu achava que eu nunca ia conseguir. E quando eu vejo pessoas da mesma origem, assim, atingindo esse objetivo e lançando a ideia mesmo, sabe? Entrando e falando, ó, é isso, o pessoal não quer ver a gente na faculdade, a gente tem já uma condição menos favorecida, então a gente tem que focar nesses determinados caminhos. É bom que você dá um direcionamento para a galera, e isso traz uma consciência para nossa realidade. Meu, eu me sentia muito distante de atingir meu sonho, e quando eu vi os seus vídeos, eu falei, é possível, é possível. Tu já vinha anos estudando, né, Milena? Tu já vinha anos ali com cursinho, né, método tradicional, e assim, meus vídeos é toda hora falando mal da escola, falando mal do método tradicional, e as pessoas falam que demora 3 anos para passar, demora 5 anos para passar, e eu já trago uma visão totalmente diferente. Será que demora tudo isso? Será que o nosso cérebro não tirou o ser humano das cavernas e colocou ele no topo da cadeia alimentar? Será que a gente não consegue otimizar a nossa capacidade, né? E aí eu trago muita neurociência, a neurociência fala lá que a gente precisa de 60 dias para mudar a nossa capacidade cerebral, do ponto de vista de neuroplasticidade, e eu trago esse conceito, né? E é muito legal hoje ver, né, que tem alunos que conseguiram, né, passar, que conseguiram ter resultados extraordinários em 60 dias, que não precisaram anos para ver resultado. Como que foi, assim, a tua visão quando tu ficou falando 60 dias? Então, ousado, né? Porque eu vinha muitos anos prestando e chegou um cara falando, você passa em 60 dias. A realidade é que, assim, tu não passa em 60 dias, você entende, você se entende como um ser humano e como pessoa individual mesmo, e aprende mecanismos para conseguir lidar com questões, sejam emocionais, seja questão de cognição mesmo, aprender a neurociência, como que nós aprendemos, e eu achei meio ousado, mas eu falei, mano, se o cara conseguiu, então eu confio. E é bem isso, sabe? A gente aprendeu bastante no curso, muitas coisas, e eu passei certamente por influência desse teu método aí, de, tipo, sentar a bunda na cadeira, pegar a prova e, meu, é isso, e aprender a lidar com as questões emocionais, a não negligenciar questões de saúde, tipo, alimentação, meditação, essas coisas assim, e eu acho que é isso. Então, assim, esses resultados, né, que estão aparecendo dos alunos, está mostrando para mim cada vez mais o poder que tem a nossa mente quando você canaliza isso nas coisas certas, né? E às vezes a pessoa fica naquele looping, né, do cursinho, do ciclo vicioso, da desregulação emocional,
Porque às vezes não consegue ver outras coisas, né? Pô, será que eu não consigo melhorar mais o meu cérebro? Será que eu não consigo aprender mais? Será que eu não consigo memorizar mais? Será que é assim e vai ser sempre assim, né? E como eu trabalhei muito tempo com academia, Milena, eu via muito isso. A pessoa, ela estava ali tentando emagrecer, né? Vou pegar a academia como exemplo. Ela estava tentando emagrecer, só que às vezes ela não percebia que o comportamento que ela estava tendo não estava levando ela ao emagrecimento. A pessoa ficava 1 ano, ficava 2 anos, ficava 3 anos e não conseguia ter aquele resultado, né? E hoje tu consegue ver essas questões assim emocionais que te atrapalharam, que te impediram de ter resultado antes. Como que tu enxerga isso? Porque isso vai ser fundamental para os teus 6 anos de medicina. Como é que tu vê isso? Então, é um divisor de águas, realmente, porque eu nunca fiz esse processo de autorreflexão, e você traz isso no curso, de autoquestionamento, de pensar o que tá dando errado, sabe? Eu só seguia o mesmo fluxo, repetindo os mesmos erros, continuando no cursinho e tal. E enquanto eu tinha a bolsa, eu continuava lá achando que aquele era o caminho, porque é o que a gente falou há pouco, a sociedade coloca na nossa cabeça que o único caminho de tu passar na faculdade é assim, é fazendo cursinho. E quando eu comecei a entrar mais em contato comigo mesma, de questão de meditação, tal, cuidar de saúde, assim, alimentação e atividade física eu sempre gostei, então isso eu não tive tanta dificuldade. Mas a questão mesmo mental, sabe, de parar, fazer uma meditação, isso foi um divisor de águas, porque eu tive muitos momentos que eu sentei e coloquei no papel. Você ensinou a gente a fazer isso muito na TM. Escreve por que você acha que não conseguiu passar, quais são suas crenças limitantes. Eu me deparei com um papel anotado, papel que eu ia jogar fora, inclusive, mas eu não tive coragem, porque foi uma anotação que eu fiz, provavelmente foi numa aula da TM que eu estava vendo, e eu coloquei em cima a data, dia 20 de fevereiro de 2021. E eu escrevi algumas coisas lá, né? Por que que eu quero medicina? Por que que eu ainda não passei? O que que eu posso melhorar? O que que eu tenho que mudar para conseguir passar? E quando eu vi esse papel, estava escrito nele que eu ia passar daqui um ano, no ano seguinte eu ia passar em medicina com bolsa integral na Uninove, que é do lado de casa, aqui em São Bernardo. E quando eu vi isso, eu me emocionei muito. Eu falei, caramba, porque era um papel inesperado que eu não esperava encontrar naquele momento. E aquilo, eu falei, meu, a data está aqui em cima, dia 20 de fevereiro de 2021. Eu escrevi isso no dia 20 de fevereiro de 2021. Eu disse que eu ia passar exatamente depois de um ano. E as minhas aulas começam no dia 21 de fevereiro de 2022. Então, esse trabalho mesmo mental de conseguir manifestar as coisas, né, escrever no papel, porque muitas vezes fica só na nossa ideia, até mesmo os nossos sonhos ficam muito no nosso mental e a gente não externaliza isso colocando em prática, escrevendo, sei lá, falando para nós mesmos, né, se encorajando. E eu acho que quando a gente faz esse processo de colocar para fora, não para ficar falando para as pessoas, não é isso, mas escrever num papel, a gente consegue visualizar mais e a nossa mente começa a trabalhar formas de fazer a gente chegar naquele lugar. Então, a ideia do contratinho, quando você fala nas primeiras aulas, meu, é super legal, do contrato de se comprometer, de estudo mesmo, mas, sobretudo, do contrato de escrever, sabe, definir uma data. Eu vou passar em medicina em tal faculdade, tal dia eu vou estar fazendo minha matrícula, tal dia eu vou pegar meu CRM, e isso é muito legal. Eu vi que realmente funcionou para mim, sabe? Foi muito forte. Aí tu entrou no método, tu acreditou mesmo assim de cara, né? Ou tu tinha algum medo, assim, pô, será que vai dar? É que tu já via o conteúdo do YouTube, né? Então tu já tinha uma noção. Eu entrei no ATM sabendo exatamente o que teria ali, né? Porque eu já consumia, eu já conhecia o seu conteúdo. Mas como eu disse para você, né? Quando a gente vê os seus primeiros vídeos, realmente é uma ideia super ousada. E
a gente fica meio assim, só que depois porque a gente já está acostumada a essa forma de pensar que a sociedade coloca na gente, que só é possível passar em medicina por meio de cursinho e tal, né? Tu começou a aprender ali dentro do método, entrou no método, começou a aprender sobre a parte mental, sobre as crenças limitantes. E quando tu chega no cursinho, a primeira coisa que o dono do cursinho te fala é que vai demorar 3, 4, 5 anos. Tu acha que isso te atrapalhou? Essa crença, pô, vai demorar? Ou, com certeza, né? A galera ali do cursinho falava, meu, tô aqui há 5 anos e é assim mesmo, a média para passar é 3, 4 anos, e a gente vai se acostumando com essa ideia, né? E eu vejo que isso é uma ideia errada, assim como várias outras ideias que a gente vê aqui no, na dinâmica social que impõe na gente que não é assim. Acostume-se com essa ideia, tipo isso, mas não é. Tipo, acostume-se com essa ideia para você desistir no meio do caminho e não conseguir realizar o seu sonho de ser médica, porque você é pobre, afinal, a gente quer manter essa galera longe dos grandes centros de poder, e é isso, eu vejo que acostuma-se com essa ideia, 5 anos para passar em medicina, e aí eu me acostumei. E aí tu faz o ATM, né? Aplica ali o método, geralmente demora 60 dias, né, para você aprender como passar em medicina, né? E tu já começou a ter resultado ali, já começou a ver depois desses 60 dias, como é que foi? Sim, eu saí da minha zona de conforto, né? Eu não via mais aula, e eu fico até pensando, meu, eu demorei tanto tempo, sabe, para dar um start, assim, para sair, mas eu acho que cada um tem o seu processo, as suas dificuldades, as suas lutas, e ainda bem que eu tô aqui para contar a história de que esse momento de virada de chave chegou, e que exatamente depois de 1 ano isso se concretizou, meu sonho se concretizou. Então, eu saí da minha zona de conforto, de ficar vendo videoaula, fazer exercícios da matéria que eu tinha acabado de ver, e realmente comecei a pegar prova e, meu, eu joguei fora, né, a semana passada, todas as provas que eu tinha feito. E no ano passado eu fiz em torno de 56 provas do Enem, depois que eu zerei o Enem 2 vezes, todos os 10 anos de Enem. Eu peguei simulados aí de outros cursinhos. Redação foi uma da onde eu mais investi ali, né? E eu fiquei até meio com dúvida, será que eu jogo fora, né, minhas redações aqui, porque eu me dediquei tanto, né, nesses últimos meses aí para redação, no último ano, e a gente acaba criando um carinho pela trajetória. E, meu, as provas que eu fiz, todas essas provas que eu fiz, sempre baseando na questão do estudo dos erros, sabe, retomando e realmente saindo da zona de conforto, batendo na tecla da onde eu preciso aprender e não ficar só naquilo que é confortável, do conteúdo que eu já sei, fez toda a diferença. E aí, nesse ano, que foi o ano da minha aprovação, eu tinha conseguido uma nota melhor no Enem, que foi o Enem de 2020, no Enem de 2020, isso. E recebi a visita, tal, eu estava esperando já a minha aprovação. Eu acho que, assim, tem uma frase que o Joel J. fala, né, das pessoas que alimentaram a minha mente com coisas positivas ao longo desse processo e vai na mesma dinâmica que a sua, que ele fala assim, que o vencedor, ele não se surpreende, porque ele sempre trabalhou para aquilo ser realizado. Se ele teve as oportunidades na vida dele, tem gente que não consegue realizar o sonho não por falta de esforço ou merecimento, mas porque ainda não teve oportunidade. E eu só tive condições de realizar o meu sonho, de entrar em medicina, porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram ao longo desse caminho. Teve questões de políticas públicas que olharam para a gente e deram essa oportunidade para a gente poder fazer medicina gratuitamente. Então, ele fala, o vencedor, ele não se surpreende. E então eu estava esperando esse momento, mas eu estava com muito medo de acontecer a mesma coisa no passado, de eu não encontrar minha lista, não, o meu nome na lista. E quando saiu a lista, foi numa segunda-feira, 10 horas da noite. Na segunda-feira da semana passada, inclusive. Faz exatamente uma semana.
Saiu a lista e eu estava participando de um grupo no WhatsApp do pessoal que estava concorrendo também, então a gente ficava se comunicando e tal. E eu estava de olho no site toda hora, e a Uninove, ela sempre costuma atrasar tal, e deu 10h10, não saía a lista, e alguém mandou no grupo, saiu. E essa pessoa estava acompanhando pelo computador. Então, pelo computador a lista tinha subido, mas pelo celular não. E aí ela pegou e mandou a lista. Aí eu vi o meu nome, só que assim, eu demorei muito para ver meu nome, porque eu encontrava o nome de todo mundo, mas eu não encontrava o meu. Eu estava extremamente nervosa e aquilo me cegou, minha mão tremendo, e eu vi meu nome, só que sabe quando você ainda não acredita? Eu falei, não, eu tenho que conseguir eu mesma baixar a lista no site da faculdade para ver se realmente é isso mesmo. E quando eu consegui, eu mandei mensagem para minha mãe, né? Eu mandei um WhatsApp para ela e falei, passei. E, e mandei a lista para ela. E no mesmo minuto eu liguei. E ela tinha acabado de pegar o celular. Aí ela ficou muito feliz. Ela falou, ai, Milena, é sério? E começou a chorar e tal. E a minha mãe, ela é religiosa, ela foi para a igreja a semana inteira, né? Uhum. Geralmente ela vai uma vez por semana, e ela foi a semana inteira, porque ela sabia que eu estava esperando a lista e tal. E ela falou, hoje na igreja o pastor ficou falando tanto de milagre, não sei o quê. E, bom, foi muito emocionante, foi algo realmente que eu me surpreendi com a minha reação, porque eu fiquei muito mais feliz, leve e muito emocionada, muito mesmo. E aí, mas assim, a gente só acredita quando começa a faculdade, a gente acha que a gente acredita só depois da matrícula, e aí eu fiz minha matrícula, continuei não acreditando, e tanto tempo, né, nessa luta, e agora eu acho que depois das aulas a ficha vai começando a cair, depois que começarem as aulas. E aí já comecei a entrar na plataforma já da faculdade, na central do aluno, e aí a gente vai se acostumando com a ideia de que a gente não está mais nesse lugar, né, de, de tentar conseguir passar na faculdade, mas a gente está num lugar agora de semear essa conquista e continuar lutando agora para se formar. Então foi muito bom, nossa, muito emocionante E os teus mesmo. pais, como é que foi a reação deles de saber que tu tinha conseguido, que era um sonho teu lá de criança, né? Que tu Ah, pensou depois do ensino médio, qual foi a reação deles? eles choraram bastante, ficaram bem emocionados mesmo. É, como eu disse no começo, eles não acreditavam muito, mas ao longo dessa jornada eles vivenciaram bastante coisa comigo e viram que realmente aquilo era importante para mim e abraçaram a causa junto comigo. Então, eu acho que foi quase a mesma emoção que eu senti quando eu dei a notícia para eles, eles sentiram quase a mesma emoção que eu senti, porque é muito gratificante, né? É uma ideia quase que impossível ter alguém médico, assim, uma filha médica na família. Então, foi muito legal, muito mesmo. É muito louco isso, né? Nossa, eu tô lembrando aqui de como que foi o meu também, né? Porque a minha também é tão burocrático quanto a tua, né? É bem complexo o processo. Mas assim, durante todo esse tempo aí que tu lutou, né, pelo teu sonho, né, não foi fácil. Na tua visão, assim, eu faço essa reflexão às vezes, sabe? O que que fez tu não desistir na tua cabeça? Qual que era a tua motivação, assim, para não desistir? Eu acho que essa um pouco dessa revolta com a questão de desigualdade. Como eu disse, eu tive oportunidade, eu só consegui passar porque, sim, eu me esforcei muito, mas, sobretudo, eu tive oportunidade de estar concorrendo a essa bolsa, que nem são muitos documentos que eles pedem, e documentos que precisam ser autenticados no cartório. É um calhamaço de documentos que eles pedem de cada membro da família, e muita gente não tem condição de pagar esses documentos, de ir no Exato. cartório e autenticar. Então, eu acho que o que fez eu não desistir foi essa ideia de que a gente também pode, sabe?
e, sobretudo, o meu amor por esse trabalho da medicina humanitária, sabe? De trabalhar em zonas de extrema vulnerabilidade social. Isso faz eu me conectar comigo mesma, e essa sempre foi a minha ideia, de conseguir ser médica para poder ajudar não só as pessoas que precisam de atendimento na área da saúde, mas de poder incentivar quem não tem oportunidade, ou de poder dar oportunidade para quem não teve, e que tem esse sonho de fazer medicina. Então, isso que fez eu não desistir. E assim, como eu sempre falo para o pessoal, eu tenho um data science, é uma ciência de dados, dados humanos de pessoas nesse contexto de medicina. E tu não tem noção a quantidade de pessoas que eu recebo que desistiram. O cara foi fazer enfermagem, foi fazer odontologia, né? Então imagina que tem pessoas que estão assim, e tu também provavelmente já deve ter quase desistido, né? Pô, quase foi para outra área da saúde. Pô, será que não é enfermagem? Será que não é odonto? Será que não é isso? Será que não é aquilo? Quais foram os teus erros, quais foram os teus acertos, e eu quero que tu, quando for falar, tu imagine aquela pessoa que está quase desistindo, que está anos tentando, e a tua mensagem talvez vai fazer ela não desistir. Eu diria para essas pessoas não deixarem de acreditar nelas e no sonho delas, né, e não se acostumarem com a ideia que a sociedade prega de que nós, pobres, não temos oportunidade de ser, não temos condição de ser médicos. Todo mundo tem condição de ser médico se tiver oportunidade, se tiver políticas públicas, se tiverem pessoas que ajudem ao longo desse tempo. E se não tiver essa ajuda, pelo menos tentar buscar dentro dessa pessoa mesma uma esperança de que vai dar certo, porque a minha história, eu fiquei muito tempo para esperar isso acontecer. Eu fiquei 11 anos para conseguir realizar o meu sonho de entrar em medicina. E eu cheguei no meu limite nesse ano. Eu sempre pensei, não tá dando certo, o que que tá acontecendo? E eu acho que é isso, a gente passa quando a gente chega realmente no nosso limite. Então, eu diria que se você está no seu limite, a sua hora ela está próxima. E para você não se acostumar com a ideia de que a sociedade prega na gente de que o pobre ele não pode ser médico, porque isso diminui a nossa percepção de capacidade de nós mesmos. Eu passei por isso e muita gente aqui também deve estar passando por isso. Então, eu acredito em todo mundo, eu acredito em vocês. O ATM está aqui também porque ele acredita, o Léo acredita na nossa vontade de ser médico e na nossa capacidade, sobretudo. E eu acho que é isso, não se acostumar com essa ideia que cursinho passa, de que tem que fazer cursinho mesmo para conseguir ser aprovado em medicina, não é assim. Você vai acabar, às vezes, se colocando num lugar que te traz mais prejuízos emocionais do que benefícios, e para não desistir. Se a pessoa tem oportunidade... Oi? Tu acha, Milena, que ao longo desses anos foi um erro tu ter investido tanto em cursinho? Com certeza. Com certeza. Porque me trouxe muito sentimento de inferioridade. E pregnou na minha cabeça a ideia de que você tem que ficar tantos anos para conseguir ser aprovado. E não é assim. Então, me trouxe muitas coisas ruins, assim, muitas limitações, crenças limitantes. Acho que o pior que trouxe para mim foi a questão de ansiedade e a questão de crenças limitantes. O cursinho fez isso comigo. Milena, incrível conversar contigo, aprendi muito, né? E, assim, gratidão por compartilhar a tua história, né? Por deixar a tua mensagem, pode ter certeza que a tua história vai motivar outras pessoas a seguirem correndo atrás do sonho delas. Eu que agradeço, Léo. Obrigada por tudo. Como eu digo, né? Nós só somos aquilo que nós somos por conta das pessoas que nos serviram, por conta das oportunidades que a gente teve. Então, eu sou imensamente grata por ter encontrado você no YouTube a princípio, depois por ter conhecido o ATM e por você ter segurado na minha mão até o final dessa jornada. E agora é um novo desafio, né? E
eu tenho você como referência para conseguir dar conta da faculdade, porque a gente entra com medo, né, insegura de, meu, é muita coisa, tal, não sei o quê, mas o ATM, ele já direciona o caminho para você seguir e fazer um curso bem feito. Então, eu sou muito grata por ter encontrado você, por ter conhecido o seu curso, e certamente fez toda a diferença na minha vida. Obrigado Perfeito. mesmo. E assim, vai começar depois o guia do calouro, né? Vai começar aí para os alunos, vou botar todo mundo lá na. Estou esperando passar os processos seletivos, né? Aí eu vou fazer um grupo no Telegram, vou botar todo mundo lá e a gente vai começar o guia. Vai te ajudar ali no primeiro ano, com organização, estratégia de memorização, vai ser muito importante, memória para ti, sabe? Porque os conteúdos tu vai ver ele agora e depois só vai ver lá no terceiro ano, lá no quarto ano. Então, se tu não tiver uma estratégia, sabe? Então, assim, todos os erros que eu cometi, eu vou passar para vocês não cometerem no primeiro ano, tá? Então, vai começar, vai ser uma outra forma aí de eu poder ajudar vocês também, né? Nesse primeiro ano aí da medicina. Sim, eu estou super ansiosa para ver o Guia do Calor, muito ansiosa mesmo. Então tá.